Vamos começar essa história, vamos estudar um pouquinho sobre Maria. E essa história, eu coloquei ali, o maior era uma vez da história, começa com uma mãe. Um coração disposto a gerar o maior milagre de Deus. O maior era uma vez da história, começou com uma mãe. E não tinha melhor dia para a gente falar sobre isso do que hoje, né? No Dia das Mães, gente. A gente sabe o que é ser mãe, né? A gente acha que antes de ser mãe a gente não tem tempo. Eu não tenho tempo, minha vida está uma correria. Depois que você é mãe, você fala, o que eu fazia com tanto tempo? Gente, o máximo que eu estava levemente cansada, mas cansaço mesmo. Porque depois que você tem filho, você faz tanta coisa que você fala assim, gente, o que eu fazia antes de ser mãe? O que eu fazia com esse tempo livre todo que eu tinha? Sabe? Se você não é mãe ainda, você tem muito tempo. Gente, você tem um tempo maravilhoso na tua vida. Olha, acorda, vai as coisas com calma. Não tem alguém aqui, já quero café da manhã, e vai, minha mãe vem me limpar, e o neném chorando, e você aqui pega o café e vai. Então, curta esse tempo pré-filhos, entendeu? Porque depois você vai entender o que eu estou falando, você vai lembrar desse dia. E essa história, eu queria começar hoje. A gente não pode entrar direto na história de Maria. A gente vai ter que conhecer uma outra mãe que veio antes de Maria, que é Isabel. Lucas 1:11. A gente está aqui na história de Zacarias, gente. Zacarias, ele foi o pai de João Batista. João Batista, não sei se vocês se lembram, foi aquele que veio anunciar sobre o Messias, né? Ele veio falar sobre Jesus. E a gravidez dele aconteceu 6 meses antes da gravidez de Maria. A gravidez de João Batista veio 6 meses antes da gravidez de Jesus. E é muito interessante a gente ver essa história, porque a gente vai conseguir comparar 2 tipos de coração. Zacarias era um sacerdote, e Zacarias ele estava no templo, ele estava num lugar propício para algo acontecer, né? Ele estava ali num lugar, caramba, estou no templo, sou sacerdote e tudo mais. E aí, de repente, acontece essa cena enquanto Zacarias estava no templo. Eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar de incenso. Sempre que a Bíblia fala sobre direita, a Bíblia está falando sobre uma posição de graça. Então, esse anjo, ele aparece numa posição de graça. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado. E o temor apoderou-se dele. Deve ser meio assustador ver um anjo. Eu sempre peço, Deus, não quero ver, Senhor. Não quero. Um dia caiu... Você lembra disso? Um dia caiu uma pena lá em casa. Você falou, deve ser de um anjo. Eu falei, meu Deus. Meu Deus, tem um anjo. Senhor, não quero ver, Pai. Eu tinha um medo de ver. E aí eu lembro quando eu era pequena, eu tinha sede de madrugada. Eu falava, ai meu Deus, e agora? Aí uma tática que eu tinha para não sentir medo, eu ia, Jesus, você está aqui, Jesus. Você louvar em voz alta, dá uma paz no coração. Você vai mais tranquilo, entendeu? E aí, Zacarias ficou assustado e o temor apoderou-se dele. O anjo, porém, lhe disse, não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua esposa, dará à luz a um filho, a quem você dará o nome de João. E aí ele vai, esse anjo, e ele fala várias coisas sobre João. Ele dá uma profecia maravilhosa sobre quem seria João Batista. E aí o Zacarias olha para o anjo e fala o quê? Como é que eu vou ter certeza disso? Porque eu sou velho, minha mulher está em idade avançada já. E aí o anjo respondeu, meu Deus, eu sou Gabriel, eu estou a serviço de Deus, eu fui enviado para falar com você e lhe trazer essa boa notícia. Que isso? Todavia você vai ficar mudo, você não vai poder falar até o dia em que essas coisas vierem a acontecer. Sabe por quê? Porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais, no devido tempo, se cumprirão. E a gente vai ver, gente, que foi o mesmo anjo Gabriel que apareceu para Zacarias, foi o mesmo anjo que apareceu para Maria. E aí, nessa história, o que Zacarias responde? Como é que eu vou ter certeza disso? Quer dizer, o que é que sai da boca dele? Incredulidade. Como é que eu vou ter certeza disso? Estranho. E aí ele vai e ele apresenta os problemas da terra para Deus. Ele diz, olha só, eu sou velho, minha mulher está em idade avançada. E quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes Deus ele já deu uma palavra para a gente e a gente apresenta os problemas da terra para Ele? A gente não consegue pensar do céu para a terra, a gente pensa da terra para o céu. E a gente olha para Deus e fala, não, Deus, mas está passando o tempo demais. Não, Deus, mas está demorando muito. Senhor, mas olha aqui, esse homem não tem jeito, Deus. Essa pessoa, eu vou desistir de orar, porque parece que eu oro, o negócio piora, eu não vou mais orar. Então a gente apresenta a terra para Deus, como se Deus fosse olhar e falasse, caramba, verdade, está velho. Anjo, Gabriel, foi para o cara errado.
errado. Ele está muito velho, não tem o que fazer. Vamos para outra pessoa, vamos ver se João Batista vem. Então, assim, como se Deus fosse olhar para a circunstância e pensar, realmente, não tenho o que fazer. Ai, tua mulher é estéril, caramba, não sabia. Esqueci desse detalhe. Volta, anjo, isso aí é esterilidade, não tenho o que fazer. Sabe, a gente apresenta a terra para Deus como se fosse um empecilho para o poder dele. E ele olha e fala assim, olha o que o anjo responde. Aí o anjo respondeu, isso é Deus falando, gente. Olha só, eu sou Gabriel. Eu estou a serviço de Deus. Eu fui enviado para falar com você e lhe trazer a boa notícia. Eu te trouxe a palavra. Meu filho, se você tem uma palavra, você não precisa de mais nada. Você não precisa me mostrar o problema da terra. Eu sei o problema da terra. Você precisa crer no que o céu está enviando. Se o céu está enviando, você diz amém. Entende? E aí, como você, infelizmente, usou a sua boca da maneira errada, você vai ficar mudo. Sabe por quê? Porque a incredulidade, gente, a gente falou sobre isso no chá ontem, ela é contagiosa. A incredulidade é contagiosa. Sabe quando você está do lado de pessoas e elas sempre estão vendo pela perspectiva de baixo, vê do jeito ruim, e não sei o quê, e você conta uma coisa e ela vai e fala, realmente não tenho o que fazer. Ah, é complicado, né? É complicado. Isso aí, realmente, essa questão aí é difícil, que não tem... Então, a incredulidade, ela é contagiosa. A fé também. Então, nesse caso, como o que saía do coração de João Batista era incredulidade, o anjo falou assim, seguinte, você vai ficar mudo. É melhor você não falar nada se o que for sair da sua boca é falta de fé. Se todas as vezes que o que for sair da sua boca, você estiver identificando que aquilo não está alinhado com a palavra de Deus, cale-se. Fica quieto. Não fale. Não fale. Não fale. É o que o anjo está falando, fica mudo. Não fala, não fala. E a gente vai ver como é interessante a diferença entre o coração de Zacarias e o coração de Maria. Porque Zacarias, ele... Não, eu não tenho certeza disso. Só você falando, Senhor, não é suficiente. E aí a gente vai, eu coloquei ali, ó, o que sai da nossa boca revela o nosso coração. Será que a gente vai declarar a realidade do céu ou a dificuldade da terra? Gente, para com esse negócio de declarar a dificuldade da terra. Eu não sei o que você está passando. Mas não tem nada impossível para Deus. Nada. É ressuscitar morto, é o quê? É o quê? Nada é impossível para Deus. Não disse eu que se creres, verás a glória de Deus? É só crer. Ah, mas é só crer? É, mas é difícil. Eu sei que é difícil crer. Crer é difícil, mas é o único requisito. E o crer, ele é perseverante. Você não pode crer até abril e em maio você... Não. Você tem que crer até quando? Até acontecer. Porque fé é a certeza do que eu não vi. Então, se é a certeza eterna. Eu não preciso ver para crer. E aí a gente começa a ver lá, ó, se for usar a sua boca para duvidar, não use, melhor não usar. Esse é o recado que o anjo estava dizendo. Sabe por quê? A incredulidade contagia. Não faça isso. E aí a gente entra na história de Maria. O mesmo anjo Gabriel causou o mesmo susto a Maria. Tem um pouco de medo de conhecer Gabriel? Tenho. Porque ele assustou Zacarias. Maria também, quando viu, falou, meu Deus do céu, estou com medo. Né? E é muito interessante, nada na Bíblia está por acaso. Não foi por acaso que no 6º mês o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Ele podia ter sido enviado no 2º, no 3º, no 7º, mas não. Ele foi enviado no 6º mês a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse, salve agraciada, o Senhor está com você. Ela, ao ouvir, perturbou-se e se pôs a pensar o que poderia significar essa saudação. E ali eu queria chamar a atenção de vocês para o 6º mês. Por que ele apareceu para Maria no 6º mês? O homem foi criado no 6º dia. O número 6, ele fala sobre o homem, sobre as nossas insuficiências, sobre a nossa tentativa de nos justificar por nós mesmos. E o 7 é o número perfeito, é algo completo, é a completude. João Batista, ele veio para anunciar Jesus. Ele veio para falar, o Salvador vai vir. E ele veio justo no 6º mês. Nesse momento da nossa vida, a gente tem vários momentos da nossa vida. Mas, em alguns momentos, a gente se vê nessa posição. Onde você fala assim, cara, eu preciso de um Salvador. Quantos aqui já passaram por isso, gente? Você está no momento que você já tentou de tudo. E você chega à conclusão que, sozinho eu não consigo. Eu preciso de Jesus. A gente vai ver na história, no caminho para Emaús, que os discípulos eles estavam indo para Emaús e eles estavam a 60, eu não lembro, a léguas, não sei a metragem.
60 estádios. Eles estavam a 60 estádios de distância, 6, o número do homem. E Jesus chega quando? Exatamente quando eles estão a 60 estádios de distância. Jesus é esse que chega quando a gente fala, eu sou insuficiente, eu não consigo por mim mesmo. E aí no 6º mês, João Batista, que é aquele que vem anunciar Jesus, é exatamente nesse mês, gente, nesse mês que o anjo vem. E fala justamente sobre isso, sobre incompletude, sobre insuficiência, sobre a velha aliança, mostrando que essa velha aliança estava para acabar. O 7 fala sobre algo completo, sobre algo novo que está chegando, sobre uma nova aliança que está vindo, né? E esse é o momento em que a história humana incompleta recebe a visita divina para se tornar perfeita, no 6º mês. E aí Maria escuta isso, e fala assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Mas eu amo que o anjo, primeiro, ele lembra Maria assim, salve a agraciada, o Senhor está com você. Maria não tinha dito sim para Deus ainda. Maria não tinha respondido. Mas independente da resposta de Maria, o que tornava ela agraciada não era o que ela poderia dar, era quem ela era. E é isso com a gente. O que nos torna propício, o que nos torna... um grande alvo das bênçãos de Deus não é o que a gente pode fazer para Deus, mas é o que a gente tem dentro de nós. Quando você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, você tem a plenitude de Cristo dentro de você, e isso é suficiente. Então ela foi agraciada antes de responder, antes de se disponibilizar para receber Jesus. E aí ele diz o seguinte, não tenha medo, você já foi abençoada por Deus. Mas Maria não tinha falado nada. Exatamente, ela já era abençoada por quem ela era. E aí ele diz o seguinte, você ficará grávida, dará à luz a um filho, a quem chamará o nome de Jesus. Esse será grande, filho do Altíssimo. E o Senhor lhe dará o trono de Davi. Ele reinará para sempre sobre a terra de Jacó. O seu reinado não terá fim. E aí vem a resposta de Maria. E a diferença entre o coração de Maria e o coração de Zacarias. Maria diz o seguinte, como será isso? Maria não diz assim, como isso pode... Porque se vocês se lembrarem da resposta de Zacarias, é exatamente isso aqui, ó. Zacarias diz o seguinte, como terei certeza disso? Como é que eu sei que o que você está falando vai acontecer? Estou duvidando. Maria, ela não duvida em nenhum momento, ela simplesmente diz, meu Deus, como vai ser isso? Porque se você falou, vai ser. Olha, você está me vindo com uma coisa... esplendorosa, eu sou virgem, eu vou dar à luz a um filho. Se você está falando, eu não tenho dúvidas, vai acontecer. Só não sei como, mas vai acontecer. Olha a diferença do coração de Maria. Coração de Maria, a primeira coisa que eu queria colocar sobre o coração de Maria é um coração que crê. Gente, é um coração que crê independente das circunstâncias. Porque vamos falar a verdade, Zacarias tinha mais chance de crer do que Maria. Porque, Zacarias ele estava no templo, ele era sacerdote, um anjo apareceu no templo, que era onde tinha a presença de Deus. Zacarias tinha uma esposa que, embora estéril, podiam dar uma namorada, entendeu? Tá estéril, mas ele estava lá numa terça-noite, vamos dar uma namorada, podia, entendeu? Então, assim, tinha mais chance de acontecer da Isabel ficar grávida do que Maria. Mas mesmo diante de uma situação mais impossível, Maria creu mais do que Zacarias. Ela olhou e falou, meu Deus, é um anjo, é Deus que está falando, então vai acontecer. E aí ela diz o seguinte, tudo bem, eu entendo que vai acontecer, mas como é que vai acontecer se eu nunca tive relações com homem nenhum? E aí, o anjo explica como vai acontecer, que a sombra do Senhor vai vir sobre Maria, né? E aí vai cobrir Maria, e ela vai ficar grávida e tudo mais. E a primeira coisa que eu queria colocar é um coração que discerne o que vem de Deus, e por isso crê. Gente, quando você discerne o que vem de Deus, e a gente tem a palavra aqui, o manual do proprietário para entender o que vem de Deus, não tem dúvida. Você não precisa duvidar. Mas creia. Tenha um coração como o de Maria. Mesmo diante, é impossível. Gente, é impossível uma virgem ficar grávida. Ela podia falar, você está brincando, né? Não, sombra do anjo vai... não, gente, pelo amor de Deus. Tem um outro jeito. Não, ela creu. Porque ele disse. Se ele disse, está dito. A primeira coisa sobre um coração como o de Maria é aquele coração que crê. E aí o anjo falou, o Espírito Santo vai vir sobre você, e ele vai te cobrir com a sua sombra. E ele conta sobre Isabel. Lembra de Isabel, sua parenta? Então, ela está grávida. Apesar da idade avançada, ela está no 6º mês. Porque para Deus não há nada impossível. E aí, olha a resposta de Maria, gente.
Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Gente, olha o coração de Maria. Vocês têm noção? Um coração tão disposto a gerar os milagres que Deus tem? Porque esse eis-me aqui de Maria não é eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Nossa, eu quero receber a cura, eis-me aqui, Senhor, eu quero receber, eis-me aqui. É mais do que isso. Porque o eis-me aqui de Maria, para Maria poder gerar um milagre, ela ia ter que abrir mão de muita coisa. Vocês têm noção do que é uma mulher virgem engravidar naquela época, sem marido? Vocês têm noção como ela seria olhada? Ela seria olhada com culpa, ela seria olhada com desonra. Ela talvez... Gente, e não era só o olhar de culpa, não. Tinha uma lei. Deuteronômio, se você olhar 22, 23. Se uma moça virgem tiver um casamento contratado, que era o caso de Maria, ela já tinha sido prometida em casamento, e outro homem a encontrar na cidade e tiver relações com ela, acho que não foi o versículo 24, os dois serão mortos. Era risco de vida. Era risco de vida. Maria era judia, ela sabia essas leis, ela falava, meu Deus, se uma virgem engravidar e tiver noiva de outra pessoa, ela vai ser morta, mas ela não pensou nisso. Vocês têm noção da grandiosidade do que Maria viveu quando ela disse, eis-me aqui? Sabe, eis-me aqui, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então ela estava disposta a tudo para gerar os sonhos de Deus, para gerar os milagres de Deus. E ela não se importou com desonra pública, com imoralidade, ela não se importou de se tornar indigna aos olhos das pessoas. Ela podia ser morta, ela ia passar por exclusão social, ela podia passar por um estigma que ela ia carregar pela vida toda. Ela disse, é Deus quem disse, eu vou fazer. Eis-me aqui. E eu queria que a gente fosse essas pessoas, sabe? O que eu queria que a gente acordasse para abrir os nossos olhos é assim, eu quero ter um coração como o de Maria. Eu quero estar disposta a gerar os milagres que você tem para mim. E às vezes são coisas tão simples, sabe? Eu vou usar o exemplo da Valéria. A Valéria, a gente falava para ela, abre um grupo na tua casa. Ai, ela falava assim depois para mim, ai, negócio chato, negócio de grupo, de célula lá em casa. Ai, estão me insistindo, estão enchendo meu saco, vou abrir. Abriu. Aí ela me mandava mensagem toda semana, meu Deus, foi chuva de glória, era tchá, 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 bênção, milagre, milagre, a gente desviando dos milagres, meu Deus. E, gente, uma menina que foi curada de um problema que não tinha cura do coração. E, olha, e uma coisa maravilhosa, porque não é confortável, num primeiro momento, abrir tua casa toda semana. Tem dia que você não limpou a casa, e aí você tem que, né, oi, boa noite. Vamos... Não é legal, assim, toda noite você se dispor a isso. Mas você entende que quando você abre mão disso, você começa a gerar grandes milagres que Deus tem para a tua vida? E eu digo isso pela minha vida, porque quando a gente foi abrir essa igreja, e nós somos aqui pastores voluntários, vocês sabem disso, a gente não recebe nada da obra, a gente tem a nossa vida, né, financeira fora daqui. Então, assim, quando Deus colocou no nosso coração, foi porque a gente tinha aberto os olhos para uma palavra tão avassaladora que a gente não tinha como dizer não. Eu preciso viver a minha vida para fazer isso. Só que viver a sua vida para fazer isso e abrir uma igreja onde você tem que estar todo domingo é outra coisa. E a gente tem 3 filhos, e aí eu lembro que eu falei, meu Deus, eu não quero abrir mão, minha vida é confortável. Eu gosto da minha vida assim, sabe? É um monte de coisa do ministério infantil, a gente vai ter que ver, não tem nada, a gente não tinha nada, gente. O Rafa cantava, para vocês terem noção. O Rafa com o Jack. Era difícil. Ele quebrava a unção. Esse dia eu tinha ganhado o Pedro, e daí eu estava em casa assistindo o culto, e ele estava com o microfone, só dava para ver no ao vivo, né? E ele estava aqui, ó, e o louvor aqui, ó, comendo solto, e ele cantando. Eu mandei mensagem, para agora. Porque de casa você ouvia, e aquilo quebrava, cara. Quebrava a unção. Eu falei, para. E ele estava aqui se entregando e cantando. A igreja não ouvia, mas lá em casa eu falei, pelo amor de Deus. Então, assim, eu pensei no tanto de coisa que eu ia ter que abrir mão. E eu falei, meu Deus, é isso. E a gente precisa. Gente, gerar dói. Gerar dói. Quem é mãe sabe. Gerar não é confortável. Gerar é difícil pra caramba, sabe? A Lilian que está grávida, o começo da gravidez é difícil, é enjoo, passa mal e vomita, e está indisposta, aí começa a crescer barriga, aí você não acha posição para dormir. É difícil gerar. Mas quando a criança nasce, você olha para a criança, você fala, eu passaria por isso milhões e milhões de vezes. Meu Deus, que coisa maravilhosa isso aqui. Então, às vezes, gerar um milagre não é algo confortável.
E eu lembro que quando eu estava nessa fase da vida, eu falei, Deus, é isso mesmo, Senhor? A gente vai abrir uma igreja, é isso, né? Tem certeza, o Senhor está falando mesmo. E aí eu lembro que a gente estava, eu sempre conto essa história aqui, a gente estava dirigindo o carro e tinha uma placa escrito assim, vós sois a luz do mundo, portanto ide. Eu falei, naquele dia eu falei, é isso. E tudo bem, e glória a Deus por isso, eu amo isso, sabe? Só que dói, às vezes dói, gente, gerar dói. E com certeza, como eu mostrei aqui, deve ter sido dificílimo para Maria. Mas ela disse, eis-me aqui. E eu queria que a gente fosse uma geração que tivesse o nosso coração disposto a falar, eis-me aqui, para gerar os milagres de Deus. Gente, o eis-me aqui, às vezes é você falar assim, pai, eu quero gerar um milagre, eis-me aqui. E Deus vai falar assim, então você vai ligar para essa pessoa e você vai pedir perdão. Dói. Dói. Dói você pedir perdão para alguém que você acha que não merece. Mas graça é favor imerecido. Você está sendo amado com um amor tão gracioso que quando você tem revelação desse amor, se torna inevitável agir da mesma forma que o Pai te trata. Por isso que é difícil, porque às vezes a gente não tem revelação do amor do Pai, do perdão do Pai. Quando você tem revelação do tamanho do perdão que está sobre a tua vida, é inevitável você perdoa. É inevitável você perde perdão. Então por isso que a gente fala sobre esse amor, sobre esse perdão, porque é isso que te capacita a fazer, a perdoar, a amar. Gente, é difícil gerar um milagre. Mas tantos milagres estão esperando para ser gerados com uma postura tua de me perdoa, eu te perdoo. É difícil perdoar alguém que não merece. Mas não é merecimento, não é pelo outro, é por você. Deus quer fazer milagres através da tua vida. E eu coloquei aqui, você está disposto a abrir mão do quê para viver os sonhos dele? Os dias que ele planejou. Salmo 139, eu te planejei, eu te escolhi no ventre da tua mãe para grandes dias. Eu escrevi os teus dias quando nenhum deles ainda existia. Eu quero viver esses dias. Esses dias eu quero viver. Se eu vou precisar abrir uma igreja, abrir mão disso, perdoar quantas vezes necessárias, ligar e pedir perdão, eu vou fazer isso, porque eu não quero viver outra vida que não seja a que ele planejou para mim. E foi isso que Maria foi isso que Maria fez. E a verdade é que a nossa vida com Deus, a gente precisa se entregar sem entender. É difícil, mas é o jeito que Deus nos convida a viver. Maria se entregou sem entender. Tá, o Espírito Santo vai vir sobre mim, eu vou engravidar. Tá bom, eu quero, eis-me aqui. Ela entregou sem entender. Esse é o jeito que Deus nos convida a viver. Porque entregar sem entender é viver pela fé. E o justo vive pela fé. Esse é o convite de Deus. Por isso que às vezes ele não te diz tudo de primeira. Ele diz uma coisa, ele diz, vem. E você vai. Ele diz outra e você vai. E você vai. E você vai confiando sem entender. Porque confiar sem entender é crer. E o que ele precisa que você faça é creia. Desde o ventre, Jesus estava vindo anunciar uma vida pela fé. Maria foi uma mulher que viveu pela fé. E olha que coisa, gente, olha que legal. O anjo fala para ela, ó, tua prima está grávida, viu? E aí o que ela faz? Ela vai lá, ela vai aqui, ó. Ah, não, aí não, eu vou voltar isso aqui, pronto. E aí o que acontece? O anjo conta que Isabel está grávida e aí ela vai correndo encontrar Isabel. Essa distância entre Isabel e Maria dava mais ou menos uns 5 dias. Ou seja, o que eu quero que vocês pensem, quando Maria chegou, Maria não chegou barriguda. Maria tinha acabado de receber essa mensagem de Gabriel. Então, quando Maria chega, ela chega reta, lisa, 5 dias. Provavelmente, talvez, não sei nem se tinha atrasado a menstruação ainda, porque tinha dado 3, 4 dias de distância. E aí, quando ela entra, Isabel é cheia do Espírito Santo e profetiza. Bendita é você entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Bem-aventurada a que creu. Bem-aventurada a que fez. Não. Bem-aventurada a que creu. Bem-aventurada a que... Não, gente. Bem-aventurado é aquele que crê. A gente, somos pessoas da nova aliança. A gente é convidado a viver pela fé. Bem-aventurada a que creu. Por quê? Porque você creu, serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Deus, ele fala com a gente e ele usa pessoas para confirmar aquilo que ele fala com a gente. E Maria, quando ouviu isso, gente, Maria não tinha barriga, provavelmente não tinha atrasado a menstruação. Maria começa a louvar sem ver nenhum resquício do milagre. Ela não via barriga, ela provavelmente não tinha sintoma, mas ela começou a agradecer sem ver. E olha o que ela disse. Quero dançar ao som da canção do meu Senhor. Deus decidiu olhar para mim e veja o que aconteceu. A mulher mais feliz da terra sou eu. O que Deus me fez nunca será esquecido. O Deus cujo nome é santo, para sempre engrandecido. Suas misericórdias sempre se renovam sobre aqueles que com o coração o adoram. Maria, gente, ela louva sem ter visto barriga.
Ela louva sem ter visto o milagre. Um coração que crê é aquele coração que celebra sem ver com os olhos naturais. Você não precisa ver com os olhos naturais para celebrar. Gente, quem celebra depois do milagre é o mundo. Você celebra antes do milagre, porque você já tem Cristo. Se você tem Cristo, você já tem tudo. Então você pode celebrar. Eu falei isso para as mulheres ontem. A gente está esperando a condição financeira melhorar para a gente celebrar. Não. Tem um monte de coisa de graça. Você vai jogar... Vamos fazer o quê? Vamos jogar um jogo em família hoje, é de graça. Você vai celebrar, você vai dar risada. A gente está esperando a condição financeira melhorar para celebrar. Vamos botar uma música, é de graça. Você bota aqui no Spotify, liga, gente, vamos dançar. Vamos fazer uma coreografia, vamos brincar, vamos rir. Você não precisa de dinheiro para isso. E você mudou o ambiente da tua casa. Você fez como Maria. Você celebrou sem ver, você não precisa ver. Olha o que diz Hebreus 11:1. A fé mostra para a gente, na nossa cara, a realidade, porque é real, daquilo que você espera. Ela nos dá a convicção de coisa que você não viu. Então, sabe quando você está inundado de fé, que você pode não ver o resultado do exame? Eu não vou celebrar depois do resultado, vou celebrar agora. Porque eu não preciso ver. Eu posso celebrar. Gente, isso é libertador em ter Cristo. Libertador em ter Cristo é você poder celebrar antes de você ver. Olha, a minha relação com os meus filhos está péssima, mas eu celebro, Jesus. Eu celebro porque eu sei que isso é um testemunho. Eu sei que você vai me mandar estratégias. Eu sei, Jesus. Obrigada, Pai, porque eu creio no que você planejou. Eu creio na tua palavra. Então a gente começa a celebrar como Maria fez, sem ver nenhum milagre. O milagre, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês, ele não depende do padrão humano. A gravidez dela não seguia para padrão humano. O que vem de Deus não depende de regras naturais humanas. Aquilo que parece sem sentido, fraco, insignificante. É só uma dona de casa. Não, isso aí é só uma dona de casa. Mas é só um porteiro. Não, isso aí é só... é só mais um... a família dele é pobre. Isso aí não vai dar em nada na vida, não. E o pai e a mãe traficante. Isso aí não vai dar em nada, não vai dar em nada. Isso aí você esquece. Gente, Deus ele não precisa disso. O milagre não depende de regras naturais. Você entende? Deus, ele escolhe essas coisas para agir. O mundo escolheria os fortes. Deus escolhe os disponíveis de coração. A própria palavra da cruz é loucura. Um Deus que vai morrer por mim. Você está brincando, né? Deus vai morrer por mim. Aí vai mandar o filho dele. Você já não escutou alguém? Você já não conversou com alguém que falou assim, gente, mas Deus mandar o filho dele para morrer na cruz? Que coisa, né? Que coisa ruim. Porque assim, é uma loucura um Deus mandar o filho dele para morrer por nós. Quando eu era do teatro, eu estava conversando com uma menina uma vez, e ela era crente, mas ela já tinha se desviado e falou, não quero mais saber disso. E aí ela falou assim para mim, nossa, é muita pretensão do ser humano, né? Achar que Deus está preocupado com a gente, comigo. Tem bilhões de pessoas no planeta. Aí eu acho que Deus está preocupado comigo, justo comigo. E mandou o filho dele porque ele me ama. E daí eu olhei para ela e falei assim, será que você consegue mudar a tua perspectiva e pensar assim... Ao invés de você pensar que é muita loucura, e se você pensasse assim, caramba, é muito amor, né? Um Deus num mundo com bilhões de pessoas, saber o meu nome, me chamar pelo nome, saber a quantidade de fio que eu tenho na minha cabeça, olhar para mim, me escolher, me designar para um propósito, dizer que me ama e mandar Jesus para morrer no meu lugar. Você entende que é loucura? Mas é assim que Deus age? Para mostrar que não é pela nossa força, não é pelo nosso mérito, é pelo poder dele que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, se você está fraco, se você está achando, não sei o que você está achando, que você está velho demais, que não vai dar certo. Gente, glória a Deus por isso, porque é aí que Deus age. Esse é o cenário para o milagre. Esse é o cenário para o milagre. A dor de uma mãe faz parte da história da redenção. E a gente vai entender que desde o nascimento de Jesus, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Então Maria engravidou, Maria celebrou, agora Maria já está gravidaça, né? E aí o que acontece? Um decreto para que aconteça um recenseamento da população. O que é isso? Vamos recensear, vamos contar tudo de novo quem é de onde. José era de Belém. Então, ela, mega grávida, é obrigada a ir para Belém. E Jesus nasce em Belém. Por quê? Jesus precisava nascer em Belém. Existia uma profecia sobre Jesus, sobre o Salvador nascer em Belém. Lá em Miqueias, eu não sei se eu coloquei aí.
E aí a gente começa a entender por que será um dia esse cara acordou e falou, recenseamento, vamos fazer? Gente, é Deus agindo através das pessoas para fazer com que o plano dele se cumpra. Deus, ele usa pessoas que às vezes não conhecem a ele. Ele usa governos, ele usa tudo para te abençoar quando você tem um coração que crê. E Maria estava gerando uma promessa dele. O Salvador precisava nascer em Belém. A história começou a ser mudada para que Maria fosse para Belém. Foi publicado um decreto convocando a população para recensear-se. E aí Maria vai para Belém. E eu queria deixar isso claro no coração de vocês. Deus, ele usa tudo, gente. Se você está no propósito dele, se você creu, se você está alinhada com o céu, pessoas que você nem imagina vão ser usadas para te abençoar, vão ser usadas para falar com você. Então, só certifique-se de que você está crendo. E aí ela vai, né? Eles vão para lá, o bebê nasce, e aí, o que aconteceu? Os pastores, né, eles recebem a notícia que o Salvador nasceu, e daí Maria pega Jesus. Gente, Maria segurou Jesus pela primeira vez. Tem noção que essa mulher segurou o Salvador pela primeira vez no braço? E ela enrolou ele no pano, ela colocou ele numa manjedoura, e aí os pastores recebem a notícia, né, um anjo aparece para eles e diz, olha, o Salvador está numa manjedoura, ele está enrolado em panos. E aí os pastores vão para lá, e aí os pastores veem Jesus e começam a falar sobre Jesus. Meu Deus, Jesus nasceu, o Salvador nasceu, e todo mundo ouvia e ficava admirado com as palavras dos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando no coração. Maria ouvia falar sobre Jesus, e tudo aquilo que ela ouvia, ela meditava. Era um coração que primeiro ouvia, tranquilo, sabe? E que a gente tenha um coração como o de Maria, que a gente ouça. E a Bíblia fala 2 vezes sobre isso, a gente vai ver a segunda. Maria, porém, guardava essas palavras. Maria, ela que era que ouvia e não saía daqui, tá tudo bem, esquece. Não, Maria, ela guardava, ela meditava, peraí, pelas pisaduras de Jesus eu sou curado. Eu entendi que existe um tá consumado. Ela guardava aquilo no coração e ela meditava. E que a gente tenha um coração como o de Maria, sabe? Que guarde as palavras, que medite. Um coração que ouve com atenção, que guarda, medita e retém o que é bom. 1 Tessalonicenses, examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Porque se você reter o que é bom, no dia mau, o que vai sair da tua boca vai ser o bom. O que sair da tua boca vai ser aquilo que está cheio do teu coração. Por isso que é importante guardar no teu coração. Porque no dia mau você vai saber como agir, você vai saber o que falar. Você não vai ser como Zacarias, que vai sair da tua boca palavras de incredulidade. E aí, olha só, chega-se Jesus com 12 anos, né? E eles estão indo lá na festa da Páscoa, estão fazendo aquela viagem para a festa da Páscoa, e eles perdem Jesus. Sim, perderam Jesus. Alguém já perdeu o filho aqui? Nunca? Só eu. Não tem. Deise já perdeu. Obrigada. Edilene perdeu. Boa. Quem perdeu foi o Rafa, não foi eu. Vou deixar claro aqui. Gente, ele perdeu o João e não me falou. Aí o João chegou em casa e falou, mamãe, me perdi hoje no shopping. Eu falei, caramba, papai não falou nada. Papai quieto, cheguei para papai, né? Falei, vou perguntar para papai agora. Falei, viu, o João falou que ele se perdeu no shopping hoje. Não... Aí ele falou, eu falei, não, mas você quer me contar um pouco mais sobre isso? Pode falar, vou te julgar, detalhes, quero detalhes. E aí ele, não, é que ele estava brincando. Vocês sabem aquele quarto piso lá do shopping que tem aquele brinquedo no meio? E as crianças ficam soltas lá? Rafael estava lá com ele, eu estava com o Pedro em casa, e a Helena estava com a avó, sei lá, estava brincando lá. E a Helena subiu, encontrou umas meninas que olharam para ele e falaram, aquele menininho que estava chorando é o seu irmão? Ela, meu Deus, acho que é. E nisso já veio o Rafael correndo, e cadê a criança? Não, ele viu que ele estava perdido, ele falou com segurança que ele estava perdido, levaram ele para o Achados e Perdidos. Cara, levaram ele para o Achados e Perdidos. E aí, quando o Rafa chegou, ele abriu, papai, e chorou. E Rafael me contou assim, foi bem rápido. O Espírito Santo, não, ele, muito cara de pau, cara. O Espírito Santo falou no meu coração que ia dar tudo certo. E aí e na minha cabeça, se fosse eu já ia falar, vai, corre, Achados e Perdidos. E ele falou que foi caminhando aqui, ó, na escada rolante. Meu filho, João, João, papai está aqui. Calmo, assim, na minha cabeça foi isso que ele fez. E aí eu pensei naquele instante, vou brigar ou não?
vou ter uma DR. Daí eu me lembrei do dia que ele não falou nada comigo, o dia que eu perdi um avião, que a gente estava na porta do avião. Vocês lembram dessa história, né? Eu voltei para comprar um perfume, quando eu voltei, a moça falou, vocês não podem mais entrar. E daí ele olhou para mim e falou, não tem problema, a gente vai resolver. Nesse dia, eu me apaixonei mais por ele e decidi não brigar mais quando ele errasse dessa forma. E nesse dia, eu falei, tá bom, amor, que bom que você achou o João, que está tudo bem, João está aqui. Perdemos o João como Maria. Me sinto aqui identificada contigo, minha irmã. Perdemos. Ela perdeu Jesus, gente. Estava numa caravana e ela perde Jesus e ela só se dá conta um dia depois. Né? Ela só se dá... Ainda bem que ele percebeu com 10 minutos. Maria demora um dia. E aí ela demora um dia para achar Jesus, e eu imagino ela, meu Deus, a gente perdeu Jesus, a gente perdeu o Salvador, meu Deus, e agora? E aí eles vão para o templo, né, e eles vão voltando e eles encontram Jesus, aquela história de Jesus no templo, e Jesus está pregando, e todo mundo está louco com a sabedoria de Jesus, e aí eles olham, eu até gosto dessa, acho que eu não botei ali a frase de Maria, ela fala, meu Deus do céu, onde é que você estava? Eu imagino ela falando, a gente, mãe desesperada, pelo amor de Deus, você fez isso, volta para cá, vai apanhar agora. 3, 2, 1, para cá, passa para cá, nunca mais você passa para cá, pelo amor de Deus. E aí ela falou, e aí Jesus olha para ela e fala, como assim você estava me procurando? Você não sabia que eu estava aqui? Eu estava na casa do meu pai. E a Bíblia diz que ela não entende essa resposta de Jesus. E aí, eu não coloquei ali a resposta de Maria, mas a Bíblia diz o seguinte, que Maria escuta isso e guarda todas essas coisas no coração. Maria é um coração que guarda. Então ela escuta... Uma criança de 12 anos fala assim, não, você está me procurando porque eu estou na casa do meu pai. E aí ela começa a ter revelações sobre quem aquele filhinho dela era. Quando ele nasce, ela recebe uma profecia, e é essa profecia. Simeão chega para ela, e uma das coisas que Simeão fala para ela é o seguinte, quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. É uma profecia em relação a Jesus. Que mãe que quer receber uma profecia dessa? Você pega um filho e alguém olha para você, olha, esse filho vai fazer com que um dia uma espada atravesse a sua alma. E Maria guardava essas coisas no coração. Maria era aquele coração que retinha. Aí é isso aí, ó. Eu coloquei aí assim, ó. Quando Maria perde Jesus, filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu, a gente estava te procurando. Por que vocês estavam me procurando? Eu estava na casa do meu pai. E aí o que acontece? Ela guarda as coisas no coração e aí nós temos lá, depois que Jesus cresce, Maria, obviamente, no primeiro milagre de Jesus. E aí está naquela correria e acaba vinho e não sei o quê. E Maria fala com Jesus, a gente já falou sobre essa frase aqui, eu já expliquei, hoje eu não vou explicar de novo, né? Porque parece meio sem sentido o que Jesus falou. Ah, o que tenho eu a ver contigo, mulher? Não é chegada a minha hora. A gente já falou sobre isso, não vou falar hoje, né? Depois, quem tiver dúvida, me pergunta no final do culto. E aí ela diz o seguinte, façam tudo o que ele disser. O coração de Maria, gente, é um coração que entrega o controle a Jesus. Não interessa o que ele falar, a gente vai fazer. Esse é um coração de Maria. Esse é o chamado para a nossa geração. Um coração que entrega o controle a Jesus. Jesus, eu não sei o que fazer. Está nas tuas mãos. Não deixa para orar no final. Ah, já fiz tudo que estava ao meu alcance. Agora eu vou estar nas mãos de Deus. Ih, minha filha, tu tem que botar nas mãos de Deus antes de fazer tudo que está ao teu alcance. Tu tem que falar, Jesus, é aqui, ó, tá contigo, hein? Tá contigo, meu pai. E aí a gente vai vendo sobre Maria, porque assim, a gente, né, acaba escutando essas questões de Maria, falar com Maria e tudo mais. E Maria, ela está aqui como aquela que entrega o controle a Jesus, mas é só Jesus que é o mediador entre nós e Deus. 1 Timóteo, há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Então, o nosso mediador, né, algumas pessoas leem essa passagem e interpretam Maria como mediadora. Maria, ela não era mediadora, Maria entregou os controles nas mãos daquele que podia fazer. Maria entregou os controles nas mãos de Jesus. O único mediador é Cristo. O único caminho, verdade e vida é Jesus. Ninguém vem ao Pai senão através dele. Maria é aquela que entrega o coração, que entrega o controle a Jesus, porque é ele o mediador, é ele o caminho, a verdade e a vida. E aí a gente vai para a última cena. Uma das últimas cenas de Maria na Bíblia. E é uma cena muito impactante. É a cena de uma mãe vendo um filho ser morto. É muito difícil, gente, porque assim, você imagina uma mãe perder um filho já é muito difícil. Agora, uma mãe presenciar a perda de um filho de uma maneira brutal e ela ainda assim permanecer é algo terrível. É algo que não tem como você mensurar. E Maria permaneceu.
Maria foi aquela que permaneceu vendo Jesus morrer. E eu acho que ela se lembrou lá naquela profecia de Simeão: Maria, você vai ter uma espada lhe atravessando o coração. E aí eu não sei, talvez nesse dia ela tenha lembrado, ela tenha passado um filme na cabeça dela, dela pegando Jesus no colo, dela colocando numa manjedoura, sabe? E tudo que simbolizou isso, gente, isso é tão lindo, o símbolo de Jesus numa manjedoura. Sabe, manjedoura é um lugar de alimento, onde os bichos se alimentavam. E ele nasceu em Belém, que chama Casa do Pão. Jesus é o pão da vida, colocado pela primeira vez num lugar de alimento, para mostrar para a gente que o nosso verdadeiro alimento é Ele, é Jesus. E Maria coloca Jesus nessa manjedoura. Eu imagino, deve ter passado um filme na cabeça de Maria, sabe? Maria colocando Jesus na manjedoura, Maria cuidando dele para não cair, para não se machucar. Cuidado, vai machucar, sabe? Volta para cá, e está quente, não põe a mão aí não. E aí ela cria Jesus, e talvez ela se lembrou do dia que ela perdeu no templo, e desejou ter voltado para aquele dia. Caramba, eu queria só ter perdido ele no templo de novo. E aí você está diante da cena da crucificação, onde Maria permanece, vendo o filho dela, gente, sofrer as piores dores, humilhação, coroa de espinho. E eu imagino que essa espada deve ter sido atravessada o coração dela, mas ela permaneceu. Maria permaneceu na crucificação. Eu queria chamar o pessoal, se pudesse subir para tocar o violão. E eu queria que vocês prestassem muita atenção nisso, porque é muito difícil permanecer na dor. É muito difícil. É fácil permanecer Jesus quando os seus desafios ainda são poucos. Mas permanecer com Jesus quando você perde um filho. Permanecer com Jesus quando você perde uma mãe de um jeito inesperado. Permanecer com Jesus sabendo que você está desempregado, está difícil, você não tem o que comer. Você permanecer com Jesus nesse momento de dor. Gente, um coração que crê a ponto de permanecer é um coração... Olha o que acontece aqui, eu vou ler para vocês. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. E vendo Jesus, olha isso, gente, e vendo Jesus, eu amo Jesus, porque a maioria dos milagres começa assim: e vendo Jesus. Jesus é aquele que vê. Jesus, ele vê. Ele vê. E vendo Jesus a sua mãe, e junto dela o seu discípulo amado, disse: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Você entende que o fato dela permanecer em meio à dor, olhando para Jesus, ela crê. Gente, isso é crença. Isso na nossa vida é a fé. Isso na nossa vida é quando a gente permanece naquele dia que não dá. Naquele dia que você pensa: eu não consigo mais. Mas você permanece, porque não é pelo que você vê, é pelo que você crê. Porque não é pela circunstância que está sendo apresentada, mas é pelo que o céu está dizendo a teu respeito. E você permanece. E Maria permaneceu. E Jesus viu. E porque Jesus viu, ele veio até ela. E ele ressignificou aquela dor. E ele falou: está aqui o teu filho. Eu estou te dando aqui. Ó. E ele dá não um filho qualquer, ele dá João. O significado de João é graça. Deus é graça. Deus é favor imerecido. E aí Maria, diante daquele pior cenário, ela recebe graça e favor imerecido. Ela recebe João como filho. Eu imagino que deve ter sido uma dor de parto para ela receber João como filho, maior do que quando ela ganhou Jesus. Porque para ela ganhar João, ela teve que perder Jesus. E aí ela recebe essa graça. Porque ela permaneceu. Ela permaneceu olhando para ele, mesmo em meio à dor. Permanecer com Jesus na dor fez com que essa dor dela fosse ressignificada. Se Maria não tivesse presente na crucificação, ela teria ganho João como filho? Não. Mas ela estava. Ela estava presente de propósito. Ela permaneceu olhando para Jesus em meio à dor. E permanecer é fé. E fé acessa o que já é seu pela graça. Jesus, ele é esse que tem o poder de entrar nas nossas dores e ressignificar as nossas dores. Sabe, tem hoje a Sol não veio aqui, mas a gente conversando essa semana, ela disse assim, o filho dela, ele foi baleado, ele teve 10 tiros, e ela falou assim para mim: eu não conseguia mais ir na rua onde ele foi baleado. E eu tinha que ir, porque o meu dentista era na rua que ele foi baleado.
E o meu coração palpitava naquela rua, eu não conseguia entrar no dentista. E aí um dia eu falei, eu vou ter que desmarcar o dentista, porque a dor é grande demais. E aí o Emer, o marido dela, falou assim para ela, então agora a gente vai se ressignificar essa esquina. Essa esquina não é mais o lugar onde o nosso filho foi baleado, essa esquina é o lugar onde Jesus salvou o nosso filho da morte. Jesus é esse. É esse que olha para a tua dor e ele ressignifica. Você não é mais só a menina abusada. Você é a menina que agora vai falar para uma geração de mulheres, que vai fazer com que uma geração de mulheres se levante. Você vai conseguir falar da tua dor sem chorar, porque essa dor não vai mais afetar o teu coração. Você vai conseguir falar de um lugar que viveu um testemunho. Eu lembro quando a minha filha caiu da cômoda e fraturou o crânio, eu não conseguia mais amamentar ela e olhar para a cômoda. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que dar essa cômoda embora, eu não acredito. Eu olhava para a cômoda, me acelerava o coração. Tinha até um papelzinho, um algodãozinho no chão que caiu do dia que ela fraturou. Eu não conseguia pegar o algodão. E aí Deus falou no meu coração assim, o Rafa também falou, traz à memória aquilo que te traz esperança. Essa cômoda não é o lugar que ela caiu, é o lugar onde Deus restaurou a nossa filha. É o lugar onde a gente agora pode contar um testemunho para as pessoas e dizer, Ele é bom, Ele é real. É isso que Jesus faz. Jesus, Ele pega aquela tua dor, sabe, é difícil agora. Eu recebi uma ligação e do outro lado tinha uma notícia ruim, sei lá, uma falta de emprego, alguém que disse, ó, você tá fora, você não tá mais no projeto, alguém morreu, não sei. E agora você escuta o telefone tocar e você fala, eu não quero nem atender o telefone. Sabe, Jesus é esse que pega essa dor e Ele ressignifica. E Ele fala, olha só, permaneça olhando para mim em meio à dor. Eu sou aquele que vem com graça, favor e merecido. Eu sou aquele que olha para Maria e fala, eis aí o teu filho. Esse é Jesus, esse é João. Graça, favor e merecido. E desde então o discípulo tomou para casa. Ela ganhou provisão, ela ganhou um novo lar, ela ganhou um novo filho, que significa graça. Gente, graça, graça. Essa é a nova aliança, que é vivida pela fé. É vivida quando a gente permanece. Não desista. Tenha um coração como o de Maria. Um coração que crê, mesmo sendo impossível. Um coração que permanece. Um coração que ouve e guarda. Um coração que reflete. Um coração rendido. Um coração que diz, eis-me aqui. Eu vou ser a geradora do teu milagre. Eu vou ser o portal do teu milagre, Jesus. Se você disse, é suficiente. Eu não preciso de nada além do que está na tua palavra. A tua palavra é o 100% e é isso, Pai. Gente, você foi trazido hoje aqui, não é por acaso. A gente precisa aprender a ter esse coração. Eu coloquei aqui que sejamos portais de milagres, né? Eis-nos aqui, Senhor.